56, verso 8. Glória a Deus, amém? Amém? Vamos, já oramos, a pastora orou, me abençoou, minha esposa abençoou a mensagem. Eu quero compartilhar com vocês então o verso 8, lembrando que são palavras de Davi. Ele disse: registra tu mesmo o meu lamento, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Amém. Irmãos, é um salmo de Davi. Este salmo remete ao momento que Davi estava fugindo do rei Saul, logo no início, praticamente. E Davi, com medo da morte, com medo do inimigo, onde o seu amigo se tornara seu inimigo, Saul, Davi fugiu para uma cidade chamada Gate. E lá, nessa cidade, era a cidade dos inimigos de Davi, dos inimigos de Israel. Davi, com medo de morrer, diz a Bíblia que Davi se fingiu de louco e ficou babando e riscando os muros da cidade. Davi passou por isso, irmão. Davi se fingiu de louco para viver. Já ouviu aquele ditado? Tem gente que finge de louco, de doido, para viver. Tem hora que a gente precisa fingir de louco, irmão. Aliás, cristão precisa ser louco mesmo para viver. Tem que ser. Davi agora está com medo de Saul e agora dos filisteus. E ele está fingindo de louco. E segundo o conteúdo bíblico que estamos trabalhando, o Salmo 56, este salmo foi escrito quando Davi vivera este momento. Ele forjou uma loucura para não morrer. E é nesse momento que este verso que lemos entra em cena. E é neste momento de tensão que Davi está fingindo de louco, com medo da morte, que ele escreve: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em seu livro? Irmãos amados, Davi está falando de lágrimas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ideia de quantas vezes você já chorou em sua vida? Pastor, está difícil, eu vou abaixar a bola. Você tem ideia de quantas vezes você chorou no ano 2020? Pois é, queridos irmãos, misericórdia, diletíssimos irmãos, o tema lágrima é de fato muito extenso e amplo. É um tema universal, porque a verdade é que todos nós choramos na vida. Todo ser humano chora. Agora, a questão choro e lágrima é tão forte, eu Laudeci, que quando nós nascemos, a grande expectativa dos médicos e dos pais, o que eles esperam de nós é que nós venhamos chorar. É forte, irmão. O primeiro sinal que uma criança dá, normalmente, quando nasce, quando vem ao mundo, é chorar. E eu trouxe aqui um artigo bem interessante da revista Crescer, e um especialista na área, na ciência do choro, no estudo sobre o choro, ele diz assim na questão: o choro, na questão do bebê, é um sinal que o pulmão do bebê está trabalhando direitinho. Se ele não chorar ao nascer, pode ser de que a saúde não esteja bem.
Então pode ser. Tanto que às vezes, hoje eles não querem trabalhar mais assim. Mas quando a criança nasce e não chora, palmadinha. Pum! Aí chora. Quanto mais forte o choro, eles dizem, mais saudável está a criança. O choro faz parte da nossa história. Mas eu te falo um negócio. Quando bebê, vamos para casa, saímos do hospital, vamos para casa beber. O choro que passou a ser um sinal natural da vida humana. Eu estou bem, pessoal, chorei. Este choro, para um bebê que não sabe falar ainda, ele passa a ser sinal de comunicação também, de necessidades. Por quê? Bebê não fala, então ele sente fome. Esse choro, ele passa a ser um sinal de que existe alguma coisa anormal na criança. Bebê não fala, mamãe, estou com dor de barriga, mamãe, eu estou com cólica. Mas quando o bebê chora demais, ou está com fome, ou alguma coisa em sua saúde está acontecendo. Vê como o choro é importante? Lágrimas. Agora, quando passamos da fase de bebê, ó que viagem. Quando passamos da fase de bebê, aprendemos a falar. Aí sabe o que nós fazemos com o choro e com as lágrimas? Nós passamos a usar o choro e lágrimas em diversos sentidos e significados. E aí o seu pastor foi dar uma conferida e eu tracei, eu detalhei alguns tipos de choro que o ser humano tem quando ele está em uma fase maior. Você cresceu, você agora não chora mais de fome e não somente de dor. Você cresceu, você aprende a chorar de tristeza. Quando coisas ruins acontecem, aí você já chora. Alguém fala assim, fulano está triste. Mas você cresceu, você também aprendeu a chorar de alegria. Quando coisas boas acontecem, você recebeu uma notícia tão boa que você, meu Deus, eu não acredito, está chorando. Alguém fala assim, você está passando mal? Eu, não, estou alegre. Tem choro de alegria, que doideira. Você cresceu, você também aprende a chorar de saudades. Quando alguém morre, alguém amado morre, ou quando alguém amado vai embora, parte. Quer ver? Por exemplo, eu moro aqui 400 quilômetros, né? Então, eu e minha esposa, nós vamos ver o papai e mamãe, né? Nós vamos ver os pais. Aí eu chego lá, minha mãe sorri e chora de alegria. É uma doideira. Quando eu chego, ela chora de alegria. Meu filho está aqui, me abraça, me cheira. Aí, beleza. Ficamos lá 15 dias. Chegou a hora de voltar para o Espírito Santo, para esse povo aqui que é bênção pura. Aí eu tenho que voltar. É minha mãe, meu irmão. Eu estou com 35. Eu estou velhinho. Quase. Aí, eu sei que é dura essa parte. É normal, mas é duro. Aí, vou lá, mãe, a bênção. Muito obrigado. Ela chora, eu choro não, mãe. Eu evito passar às vezes na minha avó, meu avô de quase 100 anos. Fala assim, vó, eu já estou indo. Acabou para ela. Chora, chora. É o choro da saudade. A gente cresce, a gente também aprende a chorar de pirraça. Já viu uma criança que quer uma coisa e o pai não dá? Chora de pirraça. Está sentindo nada, é só a pirraça. Olha como o choro passa a funcionar em diversos sentidos e significados. Existe também um choro que eu detalhei como o choro cinematográfico. Atrizes e atores. Os caras choram de graça. Ai, chora pago também. Chora pago é melhor. Pago é melhor. Beleza, mas também tem um choro cinematográfico dos profissionais que choram porque são artistas, mas tem um choro que eu denominei como o choro do telespectador. Você já chorou assistindo o final do filme? Titanic? Jack? Já chorou? Já chorou? Morre não, Jack! Já chorou com Rose, sei lá o nome dela. Então, é o choro que você tem no cinema, assistindo filme, assistindo novela, Éramos 6. Então, esse choro é o choro do telespectador. Eu também identifiquei, isso é um estudo
da Companhia de Ciência e Investigações Aprígio, beleza? Sobre choro. Nós aprendemos ao crescer o choro da falsidade, denominado popularmente como as lágrimas de crocodilo. Tem gente que chora com você, meu irmão, com raiva, fingindo: eu te amo, você é bênção, como eu sou grato. Que lágrima é essa? Um dia eu perguntei: eu te amo tanto, por que vai embora? Eu não entendo o amor que, entende? Um amor que machuca. A Bíblia diz que o contrário. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não larga por causa de qualquer coisa e não larga por nada. Essa é a famosa lágrima de crocodilo. Eu conheço muito. E existe um choro. Esse choro é o choro no viés cristão, no viés daquele que conhece Cristo. É o choro do arrependimento. Eu já vi pessoas chorar de arrependimento. Esse choro de arrependimento é o choro que nos leva de volta radicalmente para os braços do Pai. Porque é o choro da dor, é o choro do reconhecimento que eu errei, eu falhei, eu pequei. Esse é o choro do arrependimento. Amados irmãos, diletíssimos irmãos, nessa noite o amigo Espírito Santo, glória, te trouxe aqui para você ouvir uma palavra com este tema: as lágrimas dos filhos de Deus. As lágrimas dos filhos de Deus. É diferente. Você que chora por qualquer coisa, as pessoas te chamam popularmente de manteiga derretida. Jesus te chama de bem-aventurado. As lágrimas dos filhos de Deus. Quantas vezes? Agora é hora de apertar o cinto aí, abrir o coração, de coração para coração. Quantas vezes nós choramos por dores, por humilhações, por infortúnios, por intempéries, por medo, por limitações, por fracasso, por pecados, por traições. Quantas vezes nós choramos? Nós choramos muitas vezes e de muitas formas. Esse ano, infelizmente, nós temos um número grande de pessoas que ainda choram enlutados ou enlutadas pelas perdas de entes queridos. A Covid-19, de fato, ela trouxe perdas irreparáveis para muitas famílias. As lágrimas dos filhos de Deus. Você que anda chorando 2020, você que anda chorando aí na sua vida por tanta coisa difíceis que aconteceram, por tantas coisas caóticas que aconteceram, o Senhor te trouxe aqui para te falar das lágrimas dos filhos de Deus. Davi foi um homem de lágrimas, foi um homem derramado, foi um homem quebrantado. E eu sei que parece redundante falar dessa forma, mas eu quero assim mesmo falar. Davi foi um homem de lágrimas nos olhos. Um homem que chorava feliz, chorava triste, chorava arrependido, chorava quando pecava. De 7 salmos que citam lágrimas, 3 deles é atribuído a Davi. Davi foi o homem de lágrimas nos olhos. E escute bem, eu quero te falar sobre as lágrimas dos filhos de Deus. Você que chora diante de Deus, você que sofre muitas coisas e você está firme diante do Senhor, você não quer desistir, você até pensou em parar, mas você sabe que Deus, o seu Pai, está contigo. Você está em Cristo, então você tem um Pai chamado Deus. Se você está em Cristo, então você recebeu o poder de ser chamado filho ou filha de Deus. As lágrimas dos filhos de Deus. A primeira coisa
que precisamos entender sobre as lágrimas dos filhos de Deus é que elas são bem conhecidas pelo seu Pai. Se Deus é o nosso Pai, sim ou não? Então escute, as lágrimas dos seus filhos são bem conhecidas por Ele. É isso que a parte A do Salmo 56, verso 8 diz: registra tu mesmo o meu lamento. Ou seja, Deus conhece todas as causas de nossas lágrimas. Entende isso? Davi diz, o Senhor mesmo, não é outra pessoa. Olha o que Davi diz: registra tu mesmo o meu lamento. Davi tem a certeza que Deus, Ele mesmo, registra as nossas lágrimas. Interessante que essa palavra registrar, em sua raiz hebraica, no seu original, ela também quer dizer contar, escrever, conhecer e saber. Em outra versão, NTLH, o verso 8, a parte A diz: tu sabes como estou aflito. Na versão NVT, nova versão transformadora, diz: conhece bem todas as minhas angústias. Davi entende que se nós somos filhos de Deus, as nossas lágrimas, as causas delas são bem conhecidas, Fabiana, diante de Deus. Ou seja, Deus sabe o motivo do qual você chora. Tem pessoas que não sabem, mas Deus sabe por que você chora. Eu falei antes, alguém fala assim: fulano é manteiga derretida, tudo chora. Isso é a visão do homem. Deus, o Pai, conhece bem a causa das suas lágrimas. Ele conhece o porquê você sofre, o porquê você chora. Deus conhece o porquê. Quais são os motivos que te faz chorar? Deus sabe. A Bíblia diz que Deus conta, quer dizer também Deus conta todas as nossas vagueações, porque essa palavra lamento significa também no original vagueações ou andanças. Alguém que está andando foragido, como Davi estava andando, Udney. Ele estava fingindo de louco em terra de inimigo, porque Saul estava impondo crueldade a ele. Então Davi está falando sobre o contexto da perseguição, do medo, do abandono, da traição. Então, no medo e meu desespero de Davi, ele diz assim: eu sei que as minhas lágrimas são bem conhecidas do meu Deus. Ele registra todas as minhas lágrimas. Irmãos, isso é muito forte. Novamente, registrar, ele conta. Tipo, Deus sabe quantas vezes na vida você chorou sofrendo. Isso é forte. Que isso, irmão? E outra coisa, muitas vezes nós estamos chorando com tanta vergonha que não choramos em público, choramos sozinhos, para que ninguém veja. E Davi disse: mesmo as lágrimas escondidas, Deus registra, Deus conta, Deus conhece, Deus sabe de todas. Vocês não sabem quantas vezes eu venho para o templo na semana, quando eu tenho um tempo, chorar sozinho, por uma necessidade, por um problema, mas estou aqui gritando. Agora Ele conhece. Eu não sei quantas vezes você tranca o banheiro, eu sou casado, sou casada, mas às vezes você está aí com um problema, talvez uma dívida, desesperado, uma necessidade, uma escassez, e você é o sacerdote da casa, você é o pai de família, e às vezes a mulher está tão tensa com as dívidas, com os problemas, que muitas vezes, sem perceber, ela lança uma palavra de fracasso, de vergonha, de constrangimento no marido sem querer. Mas ele já está tão desesperado com os problemas que ele já se sente envergonhado, porque ele sabe que está enfrentando uma situação vergonhosa.
Porque o homem que é o sacerdote, cabeça da mulher, este homem ele quer vencer. Este homem quer dar uma vida melhor à sua esposa. Este homem quer dar uma vida melhor aos seus filhos. Este homem quer dar uma vida tranquila à sua família. E aí muitas vezes, homens, a gente se tranca em um lugar para chorar, porque a gente, como homem, em meio ao problema, a gente tem vergonha de chorar em frente à esposa e os filhos. Você já passou por isso? Ou é só eu que passo por isso? Se você não passou, que bênção, hein? Oh, glória. As mulheres, que muitas vezes tem que se virar nos 30, fazer das tripas coração, para sustentar uma casa, para ajudar o esposo, para honrar os filhos e os compromissos. E às vezes quando os filhos estão dormindo, que o marido sai para trabalhar, ela põe o joelho no chão, põe um louvor. Talvez o Paulo Neto entre no quarto, feche a porta. Está na hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. E você derrama a sua lágrima. Oracalabaxei. Davi diz: o meu Deus, Ele sabe muito bem de todas as minhas lágrimas. Ele conhece as nossas angústias. Ele conhece as nossas vagueações, as nossas andanças nesse mundo cruel, tenebroso. Deus sabe disso. Quantas mães choram pelos filhos nas drogas? Quantos pais choram por não estar conseguindo atingir uma expectativa de sua família? Mas Deus conhece as suas aflições. Você lembra da lágrima da mulher pecadora de Lucas 7? Porque muitas vezes as pessoas fazem interpretações equivocadas das suas lágrimas. Alguns acham que a sua lágrima é de fingimento. Outros acham que a sua lágrima é de manteiga derretida. Tudo chora, tudo chora. Mas você lembra da mulher pecadora de Lucas 7? Jesus foi convidado para ir na casa, num jantar de um homem, um fariseu chamado Simão. Chegando lá, diz a Bíblia, que ninguém serviu Jesus nada. Não deram água, não lavaram os seus pés, não deram um ósculo santo, o beijo santo. Não serviram a Jesus. O anfitrião não serviu a Cristo. Ele convida e ele não serve. Tem muita gente assim, que convida Jesus para entrar na vida dele, mas depois ele abandona e os parentes continuam. Então, de repente, no meio da reunião, entra uma mulher, uma pecadora. Alguém disse que era prostituta. A mulher entra, diz a Bíblia, sabe o que ela faz? Ela molha os pés de Jesus com água? Não, com lágrimas. Com lágrimas, Gerlane. Espera aí, irmão. Lavar o pé de alguém com lágrimas, é muita lágrima. É muita lágrima. Enquanto os religiosos não tiveram nenhuma hospitalidade, a mulher chega e lava os pés de Jesus com lágrima. Não é com água não, lágrimas. Molha os pés dele e diz a Bíblia que ela enxuga. O que? Com um pano? Não, com os cabelos. Então Simão, o fariseu religioso, diz a Bíblia que ele fala no seu interior. Ele pensa, e o pensamento dele grita o seguinte: se este Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia quem está tocando nele, que essa mulher é uma pecadora. Ele falou dentro de si. Jesus fala abertamente, fala assim: Simão, cara, eu entrei na sua casa tem um tempão, você me chamou, você não me deu nem água para lavar os pés. Essa mulher molhou os meus pés com lágrimas. Simão, tem um tempão que eu entrei na sua casa,
você não me deu um ósculo santo, ou seja, não me recebeu, tipo, seja bem-vindo, Jesus. Essa mulher, desde quando cheguei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Você entende? Jesus disse: Simão, você não beijou nem meu rosto, cara, tipo, limpo. Essa mulher não parou de beijar os meus pés. Deus conhece o motivo das suas lágrimas. Deus sabe por que você chora. Queridos irmãos, as lágrimas, alguns interpretam como chorão, tudo chora. Mas Jesus conhece o motivo das suas lágrimas. Bob Sorge, em seu livro O Segredo do Lugar Secreto sobre oração, ele fala o seguinte, sobre o poder das lágrimas. Ele fala o seguinte: se você chora, você é um abençoado. Entende? Você também lembra das lágrimas do profeta Jeremias. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão. Você acredita nisso? As pessoas citam ele como o profeta chorão. Tipo, Jeremias tudo chorava, mas Jeremias chorava porque sentia a dor do seu povo. O Senhor sabe por que você chora, quais são os motivos das suas lágrimas. Em Lamentações 3, 48 ao verso 50, Jeremias diz assim: ele vê o cenário caótico de Jerusalém sendo invadido pelos babilônios, e Jeremias diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque o meu povo foi destruído. Meus olhos choram sem parar, sem nenhum descanso, até que o Senhor contemple dos céus e veja. Jeremias disse, quando ele viu o cenário destruído de Jerusalém, ele disse: rios de lágrimas correm dos meus olhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, igreja do Senhor. Você já chorou sentindo a dor do outro? Sabe, querido, eu sempre, quando eu posso estar nos hospitais, eu vou, é minha função pastoral, mas é difícil ir no hospital e ver alguém sentindo dor. Eu choro junto. Ver alguém em um câncer terminal é difícil. É você chorar com a dor do outro. É igual você assiste um filme, aquele filme que mexe com você, você chora. Mas nós precisamos aprender a chorar, não por filmes, mas por pessoas. Choramos por cinemas, por histórias fajutas, criadas, inventadas. Mas não choramos pelo nosso próximo que morre todo dia do nosso lado. Não choramos pelos nossos pais que trabalham duro por nós. Não choramos pela nossa mãe que passa às vezes por necessidade. Não choramos pela esposa, não choramos pelo esposo. Jeremias disse: os meus olhos correm rios de lágrimas, porque o meu povo foi destruído. Você precisa chorar também pelos sofrimentos dos outros. Eu acredito que se nós chorássemos por causa do sofrimento dos outros, nós reclamaria menos. Segundo ponto, as lágrimas dos filhos de Deus. O primeiro foi, as lágrimas dos filhos de Deus são bem conhecidas pelo próprio Deus. Segundo ponto, as lágrimas dos filhos de Deus jamais são esquecidas por Deus. Deus não esquece suas lágrimas. Por exemplo, eu posso te ver chorando, chorar com você, mas depois eu vou para casa e aí eu preciso me alegrar com minha família, sim ou não? Preciso. E aí passam uns dias, eu até esqueço que alguém chorou comigo. Mas Davi sabia que Deus, além de conhecer o motivo das lágrimas, Deus não esquece as suas lágrimas. Já pensou, Diácono Silas, se nós guardássemos todas as lágrimas
de todas as pessoas que sofreram do nosso lado, eu acredito que nós nem dormiríamos, nem comeríamos, nem viveríamos. Você já conseguiu dormir em um quarto, onde no quarto vizinho tem um parente doente sentindo dor? É difícil. Uma vez, o meu avô foi picado pelo escorpião. A gente morava na roça. E aí, meu avô era muito forte, indígena. Manuel Cardoso, meu avô. Sabe, casa de roça, tábua. Então, é as tábuas que dividia a casa. E casa feia. Meu filho, não tinha como na cidade chamar ninguém. Então a gente foi deitar. Meu avô disse: não, vamos dormir, vamos tentar. A madrugada todo meu avô gritando, ai, gritando de dor. Quem dorme? Quem dorme com registro das lágrimas, das dores dos outros? Quem dorme? Quem dorme com alguém pedindo socorro toda hora? Quem dorme? Mas Davi disse: o Deus que eu sirvo, Ele não esquece as minhas lágrimas. Deus não esquece as suas lágrimas. Olha que diz o verso 8, parte B. Davi diz: recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Davi está afirmando, está nos dizendo que Deus, além de conhecer os motivos das lágrimas, Deus recolhe as lágrimas. Que é isso, irmão? Ele está dizendo que Deus recolhe todas as lágrimas em seu odre. É como se Deus, não, isso é forte. É como se Deus passasse na casa dos seus filhos dizendo bem assim: aquele dia que a Gelane está só as lágrimas, ela não sabe, está chorando, e Deus passa assim, ó, cada gotinha caindo. Ela acha que cai no chão, mas cai no odre. Aí, no mesmo tempo, ele é onipresente, está em todo lugar. Lá eu desci na casa dele: oh meu Deus, estou sozinho, chorando. E o papai lá com o odre: derrama aí, filho, derrama aí. Você é inesquecível para Deus, derrama aí. Deus está dizendo que as suas lágrimas são inesquecíveis para Ele. Ele recolhe. Esse recolhe, em outra versão, é Deus põe todas as lágrimas em seu odre, ô Kézia. A gente pensa que lágrima no viés humano é só caiu algumas gotinhas dos meus olhos e pronto, passa um lencinho, acabou. Acabou, chorou. Se é filho, papai recolhe as lágrimas, registra as lágrimas, porque Ele cuida de nós. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. E você pensa que esse pai está recolhendo lágrimas desde o tempo de Adão? Que tamanho desse odre? Que tamanho desse odre? Eu acho que esse ano já coloquei uns 2 litros de lágrimas lá dentro daquele odre. Eu acho que semana passada correu foi 1 litro nos meus olhos. Deus está recolhendo. Recolhe minhas lágrimas em teu odre. Deus recolhe. Ele recolhe as lágrimas. Ele recolhe as lágrimas. O mesmo Davi diz o seguinte no Salmo 39. Ele diz o seguinte, no verso 12, Davi diz: ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas. Davi sabia que quando ele chorava diante do Senhor, Deus, primeiro, sabia as causas. Segundo, Deus não esquecia das lágrimas. Então, você pensa que para Deus registrar o motivo das suas lágrimas, o que Ele faz? Ele colhe ela. Ou seja, para Deus, nenhuma lágrima que rola do seu rosto é desperdiçada. 7 bilhões vivem hoje, e muitos filhos de Deus, e Deus recolhe as lágrimas dos filhos.
Ele registra as lágrimas dos filhos. Ele registra. Deus conhece. Deus registra as suas lágrimas. Ele registra. Escute bem. Havia um costume entre os persas. Conta-se que os sacerdotes persas, eles recolhiam lágrimas em um algodão. O povo persa fazia isso. Os sacerdotes persas recolhiam lágrimas no algodão. Conta essa história. Após recolher as lágrimas, os sacerdotes levavam o algodão umedecido a um odre e espremia, para que nenhuma lágrima fosse desperdiçada. Porque eles acreditavam que quando aparecesse alguém entre eles muito doente ao ponto de morrer, eles acreditavam que quando eles vinham com o odre das lágrimas, eles pingavam uma gota na boca do moribundo e ele reviveria, e ele renasceria, a saúde seria restaurada. Os persas acreditavam assim. Mas eu não sou persa, eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu sou do céu. E os persas têm um pouco de razão, porque os persas usavam os sacerdotes para recolher as lágrimas. Os cristãos, em Hebreus, diz que nós temos um grande sumo sacerdote chamado Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E sabe o que Davi diz? É que esse sacerdote, ele é Deus. Ele recolhe, ele registra todas as nossas lágrimas. Ele registra as nossas lágrimas. Escute bem, irmãos amados. Deus não esquece das lágrimas dos seus filhos. Hebreus 5:7, olha o que está escrito sobre Jesus. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. O que o escritor de Hebreus diz? O escritor de Hebreus diz que durante todos os dias da vida de Jesus, Jesus ofereceu orações com lágrimas a Deus. Isso comprova e afirma que a oração e as lágrimas dos filhos de Deus diante de Deus é uma oferta de quebrantamento, uma oferta de confiança em Deus. Ninguém se humilha diante daquele que não pode fazer nada. Quando a gente se humilha é porque a gente sabe que vai ter o perdão. E se não tiver o perdão dos homens, temos o perdão do sumo sacerdote, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus diz, era de um sumo sacerdote como este, Washington, que nós precisávamos. Era dele, é de Cristo que nós precisávamos, porque Jesus recolhe todas as nossas lágrimas e registra. Isso é tão forte, irmãos. Davi estava tão certo que as lágrimas não eram desperdiçadas, que ele diz o seguinte na parte final do verso. Ele faz uma pergunta: acaso não estão anotadas em teu livro? Observa que Davi também diz que Deus, ele diz primeiro que Deus registra as lágrimas, recolhe as lágrimas. E Davi também diz que Deus tem um livro onde são anotadas todas as lágrimas. O livro das lágrimas dos filhos de Deus. Rapaz, isso é forte. Fala a verdade, irmão. A gente vem aqui num culto, 100 pessoas, aí um monte chora diante do Senhor, e aí tem um livro só anotando. Opa, chorou hoje. Vou dar um beliscão em alguém para chorar aí. Tem que chorar hoje. Tem que chorar, você tem que chorar. Chorar significa ser quebrantado. Precisamos chorar na presença de Deus. Agora, não podemos só chorar com problema.
Porque tem gente que só chora se estiver sentindo dor de dente, aí chora. Chora na presença de Jesus, meu filho. Você precisa, eu preciso aprender a chorar na presença do Eterno. As lágrimas dos filhos de Deus. Escute bem. Vai chegar um tempo que tudo isso vai acabar. Por enquanto precisamos chorar. Pastor, por que eu devo chorar? João 11:35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus chorou ao ver o povo sofrendo pela morte de Lázaro. Jesus chorou, cara. Nós precisamos entender que as lágrimas que derramamos diante de Deus são bem conhecidas e não são esquecidas. São anotadas por Deus. E vai chegar um tempo que esse tempo de sofrimento vai passar. Diga amém. Vai passar, vai passar. Nós iremos viver um recomeço na terra, Célia. Deus vai nos dar uma nova história, gente. Um novo tempo. Em Apocalipse 21, verso 3 e 4. Quando a serpente, o diabo, o falso profeta vão ser lançados no lago de enxofre, o inferno também. Então todas as coisas serão restauradas. Voltaremos ao jardim de Deus. Em Apocalipse 21, João, o apóstolo João tem a visão extraordinária, transcendental. E ele diz, verso 3 e 4, João diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Versículo 4, e diz: e ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. E ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. No final de tudo, Deus vai eliminar as lágrimas. A comunicação do homem não será mais também com lágrimas, porque não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque a antiga ordem vai passar. E alguém fala bem assim: pastor, mas eu ainda estou chorando. Hoje choramos. Quando os discípulos estavam despedindo de Jesus, eles choravam, e Jesus disse: vocês estão chorando agora, mas vocês vão se alegrar depois. Teve um momento que os homens disseram a Jesus: por que os seus discípulos agora não jejuam como nós? Jesus disse: porque eu sou o noivo, e enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar, eles não precisam chorar. Mas vai chegar o tempo que eu vou subir, e eles vão precisar chorar, vão precisar jejuar. Esse é o tempo de chorar, esse é o tempo de jejuar, esse é o tempo de derramar lágrimas diante de Deus. Isso quer dizer que quando Jesus estava aqui em pessoa, o reino estava aqui. Jesus era o futuro de Deus visitando o presente dos homens. Porque quando Jesus estava aqui presencialmente, ele era e ele é a própria alegria. Então quer dizer que sobre Jesus, sobre o reino de Deus já está aqui hoje, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo representa o reino de Deus. Você representa o reino de Deus, porque daqui a pouquinho tudo aquilo que ainda precisa ser restaurado será restaurado para a glória de Deus. Quando o Filho do Homem vier, restaurará todas as coisas e enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Certo dia um psicólogo, conversando com ele me contou uma história que eu fiquei abismado. Ele disse que
uma adolescente estava sentado na sala com seus pais. O adolescente de 13, 14 anos estava no computador, talvez no Facebook, Instagram. E os pais estavam assistindo televisão. Eles moravam, acho que cerca do 4º andar aqui de um condomínio. Aí de repente, o menino que estava vendo redes sociais, ele passou correndo na sala perante os pais, abriu a janela do apartamento e buf, se jogou. Os pais correram lá embaixo, o menino todo arrebentado, mas a mão de Deus segurou. Ele bateu em algumas árvores, num carro, amorteceu, se machucou muito, mas não morreu. O psicólogo foi até o hospital, foi conversar com esse jovem, esse adolescente, e perguntou bem assim: meu filho, o que aconteceu? Ele chorando, o menino chorando muito. Ele falou assim: doutor, eu estava vendo redes sociais. Aí quando eu fui passando os feeds, aí pum, caiu em uma publicação onde minha namorada da escola estava beijando meu colega. E eles postaram. Doutor, não pensei em nada, eu já saí, pulei a janela, fiquei revoltado. O que quer dizer isso, pastor? Tem gente também que chora por causa de besteira. Aí o doutor falou assim com ele: e aí, meu filho, você faria tudo de novo? Ele falou assim: doutor, você tá doido? Eu penso milhares de vezes, porque se eu morresse, eu ficaria lá com meu colega. Eu não teria nem ela, nem ninguém. Tomou juízo. Hashtag fica a dica. Você vai morrer por causa de Joãozinho? Tem um monte de Joãozinho. Tem gente chorando por causa de besteira. Tem gente chorando assistindo a novela Maria do Bairro. Você acredita? Tem gente chorando assistindo a novela Maria Mercedes. Você acredita nisso? É sempre a mesma atriz. É sempre a mesma atriz. Maria do Bairro, Maria Mercedes. E a pessoa chora toda vez. Silvio Santos está repetindo essas novelas tem muitos anos. Eu era criança e minha mãe chorava por causa de Maria Mercedes. Eu sou pai de família agora. Eu passo em algumas casas, tem lá o pessoal chorando por causa da Maria do Bairro. Chora por causa de Jesus. Chora pela presença de Deus. Porque as lágrimas dos filhos de Deus são bem conhecidas e não são esquecidas por Ele. Quero abençoar a sua vida agora. Em Mateus 5,4 diz, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Levante tuas mãos. Levante tuas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, aqui está o seu povo. Aqui está a sua igreja, Senhor. E todos eles, como eu, como nós choramos. Nós passamos por dificuldades na vida. Nós derramamos lágrimas. Lágrimas de dores. Lágrimas de frustrações. Lágrimas de abandono. Lágrimas de necessidades financeiras. Necessidades materiais. Lágrimas por causa das dívidas. Lágrimas por causa do medo. Lágrimas de depressão. Lágrimas. Mas eu sei que em todas as coisas o Senhor está.